Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Nessa tarde, mais que especial, onde é um privilégio para a gente que faz a nossa cultura do vaqueiro, receber aqui essa moça que vem de tão distante, né, prestigiar o nosso programa, aqui no banquinho, na simplicidade. Mas o principal nesse programa tem, que é a fé, que é a espiritualidade, que é a presença de Deus em tudo que a gente faz. Hoje vivemos as águas contrárias da vida, onde a gente vê, né, filhos que são abandonados algumas vezes, pais que são colocados no asilo, e hoje a gente vê pessoas passeando com os pets, né? Então eu acho que está uma mesclagem de distinção de valores de família. Então, quando eu falo de família, me refiro especialmente aqui a Cris Vieira, que estava ali com a mamãe coruja, né? Fazendo as fotos, ela filmando, registrando. Então, é sobre isso que a gente fala na vida. Agradecer e sempre ser feliz com aquilo que Deus nos presenteia. E digo mais a você com toda a convicção: Deus dá muito mais do que o que a gente merece. Se você olhar quem é você, ou quem era você, alguns anos atrás, você vai observar as grandezas que Deus tem operado em sua vida. Cris Vieira, tudo bom? Tudo bem, Beleza? graças a Deus, tudo bom. Olhando naquela câmera ali, fala pra gente quem é você, de onde vem, como a música chega na sua vida. Fala um pouco aí, ou como a vida chegou na música, né? Porque tem esse encontro. Tem hora que é a música que nos encontra, tem hora que a gente encontra a música. Verdade. Como é que você iniciou na música? Boa tarde. Boa tarde a todos. A música entrou em minha vida já quando eu era criança, né? Porque eu venho de uma família católica, nós fomos sempre à igreja. E aí, aos poucos, eu fui acompanhando, né? Até hoje eu tenho também tias que cantam na igreja. E eu comecei minha trajetória na música na igreja, né? Que bacana, cantando para Jesus. Cantando Isso é para importante. Jesus. Isso Você mesmo. que é natural lá da própria cidade da Itabaiana, ou você é de algum povoado, como é ali? Você é natural mesmo de Itabaiana ou de outra cidade? E foi morar lá, como é? Então, eu sou natural de São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, né? Minha mãe casou com meu pai em Itabaiana, só que ela, quando casou, foi morar em São Paulo e aí lá eu estreiei, né? Minha vida. Mas eu sou itabaiana nata, vim de lá criança e me considero itabaianense. Que Eu sou legal. itabaianense. Beleza, bacana, né? A capital do caminhão, a capital do Agreste, né? Que Isso, maravilha. com muito orgulho. Cris Vieira, a gente sabe que todo início é dificultoso. Vocês têm um exemplo lá vivo, que é o Natanzinho Lima, menino que vendia castanha, que estava ali no corre-corre, no São João, salvo engano, de Pernambuco, foi de Caruaru. Ele deu um depoimento lá que emocionou todo mundo, ele deu um testemunho incrível, onde ele disse que foi cantar para uma pessoa e a pessoa disse: dependesse de mim, nem aqui você estava. Que ele foi pedir uma água para tomar ou foi uma comidinha para Um lanchar, né? lanche. Então, eu acho que é sobre isso. Eu vejo hoje, quando o cantor estoura, todo mundo quer ser padrinho da criança. Mas Isso quando está mesmo. iniciando, a gente vê a dificuldade. Como é que você enxerga toda essa dificuldade que o artista tem no início da sua trajetória? Então, no início da minha trajetória, né, eu comecei cantando com minha família, né? Começou a brincadeira de um karaokê e começou com a família. Só que depois veio a pandemia e aí eu já conheço alguns cantores de lá de Itabaiana. Comecei a frequentar festas particulares. E aí os cantores mesmo, eles me abraçaram, disse: não, cante uma, cante outra. E aí assim a gente foi crescendo, né, na quantidade de músicas. E aí mainha, né, minha mãe, a Dinalva, ela sempre ficava: contrata um tecladista, vamos fazer um show seu, vamos fazer Cris Vieira, vamos fazer um show seu. E o pessoal sempre pedindo, né? Quando contratava os cantores, meus amigos, sempre dizia: traga Cris para cantar uma ou duas. E aí foi nessa coisa que eu comecei, né? A gente foi fazendo uma festa particular e, graças a Deus, assim, eu não tenho a reclamar da, das portas que foram abertas para mim até hoje. Porque, assim, é uma coisa que foi de repente, foi uma coisa inesperada, né? Porque eu comecei na brincadeira, a gente começou, cante uma música, cante outra. E aí, graças a Deus, meus amigos foi quem
me levaram mesmo, chega, segurou em minha mão meus amigos cantores de Itabaiana. Eu tenho a agradecer a todos os meus amigos cantores, que foram eles, depois da minha família, depois da minha mãe, claro, que seguraram na minha mão e disseram, venha cantar com a gente, venha fazer um show, venha fazer uma participação. E aí foi assim que eu comecei, né? Que legal, eu vejo, eu postava as suas fotos lá no grupo, também nas redes sociais, e o pessoal falava, ó, o Cris vai estar aí, né? Então eu acho muito bacana essa amizade do artista, onde a gente vive num mundo onde muitas pessoas querem puxar o tapete do outro, né? Quando eu vejo postar algo de alguém assim, que a pessoa dá o valor, isso é muito bacana. Verdade, Então, verdade. parabéns aí por esse seu jeito, né? Tão cativador, porque tem hora que temos o dom, mas não sabemos, né, usá-lo. Então, parabéns também por você saber usar esse dom. Agora, vamos lá para a época de escola, né? Todo Sim. mundo tem sua escola na sua bagagem. Quem era a Cris ou quem é a Cris na escola? Foi aquela aluna dedicada, mais ou menos? Deu muita dor de cabeça à mamãe? Fala um pouco aí sobre a sua trajetória na escola. Então, né, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, até hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. E também, assim, eu não vou falar estudiosa, vou falar nem dedicada. Vou falar assim, que eu pegava as coisas mais rapidamente e também por manhã dizer, ó, se você reprovar, sempre segurando, puxando minha orelha mesmo, porque ela é professora, né? E aí ela não admitia uma filha dela reprovar de ano. E graças a Deus, assim, eu não fui das mais dedicadas ao estudo, mas graças a Deus Não, também não deixou não deixei a desejar. Bacana. Não. Outra coisa que você falou agora, né, é sobre a pressão de você já ter a obrigação de fazer aquilo com excelência. Filho de professor, já pensou, ó, filho da professora reprovou. Isso mesmo. Bem assim é quando uma pessoa vai fazer um concurso público, né? Parece que quando a gente já vai naquela expectativa, naquela ansiedade, parece que o negócio fica mais difícil. Quando vai natural, se der certo, deu, parece que fica mais fácil. Mas parabéns para sua mãe, por sempre segurar sua mãe e também puxar sua orelha. Sim. Eu, de tanto papai e mamãe puxar a minha, é o tamanho da orelha do vaqueiro, 10 metros de tamanho. Quero também minha você também não tá mande. mais pequena, não. Quero que você mande um beijo para a galerinha que também veio com você aqui, né? Porque estamos aqui, mas tem por trás aqui toda uma turma que lhe apoia, que lhe sustenta, que está com você nesse calorzinho de 40 graus aqui no sertão, mas está contigo. Quem são essas pessoas importantes? Com certeza. Então, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que, como eu lhe falei, né, fui muito bem acolhida pelos meus amigos, né, eu sempre falo, a gente sempre tem que lembrar daquelas pessoas que estão sempre do nosso lado. Eu sei que muitos gostariam de estar comigo sempre, mas pelos decorreres das coisas da vida, nunca, né, às vezes pode, às vezes não pode. Quero agradecer a minha amiga Cris Uber, que ela sempre está comigo em todos os momentos, né? Ela foi quem me trouxe, eu não tinha como vir hoje local, né? Como ele Parabéns, me Cris, que Deus locomover. abençoe cada vez mais, viu? E aí minha xará, Cris Uber, ela disse, não, você não vai deixar de ir, eu vou lhe levar. Né? Sua esposa Paula, meu filhão Guilherme, meu tecladista, né? Minha mãe, que sempre está do meu lado em todos os momentos, não só os bons, mas todos. Minha dançarina estourada, Tayane. Aí tem até dançarina, minha né? paidense, tenho sim. Que legal, tenho, tá vendo? Das melhores, viu? Beleza. E aí só tenho a agradecer, né, a todos vocês. A Madison, que veio diretamente de Alagoas e está aqui também com a gente. Fez questão de, não, eu vou também. Legal. E ele, é o Matson, hein? É, Tá Madison, com o bigodinho na sobrinho de régua, viu? Cris. É, o bigodinho fininho, tá na régua aqui. Ô Cris, você falava antes lá sobre a questão de adquirir um teclado. A gente sabe que hoje, né, até era um desejo meu, era que eu tivesse um músico disponível no meu programa. Tipo, ó, eu tenho um tecladista aqui, fulano de tal vem, para não ter aquele translado, porque assim, eu sou um cara que gosta de olhar os dois lados da moeda. Você vem cantar, se apresentar em um programa, aí o cara diz, mas deveria o tecladista vir de graça. Não, se ele não é contratado pela banda, ele não tem obrigação. Porque assim, cara, ele tem as contas dele para pagar, tem uns freelances que ele faz com outro cantor, e muitas das vezes deixa de cantar lá, tocar ganhando para vir lhe ajudar, mas ele tem as continhas dele para acertar. Então, olha esse lado. Se o cara já faz parte da banda, viaja com a banda, nada demais ir ali se apresentar na televisão, no rádio, na internet, até eu compreendo esse lado. Agora, quando alguém quer criticar um músico, eu digo, não critique eles não, porque assim, eles não vêm de graça, não é porque eles não queiram, é porque eles têm as continhas dele para pagar. Então, eu tenho um sonho de ter um tecladista aqui já nesse caso. Mas, Deus foi generoso com você, que te presenteou um filho como tecladista. Como é que surgiu o seu filho também na música? Conta um pouco aí, viu? Então, né, por conta de muitas coisas, como você falou, né, que nem sempre a gente tem um tecladista disponível, Itabaiana é abençoada por ter muitos cantores, pessoas talentosas,
E aí, o número de cantores se excedeu ao número de tecladistas, ao número de músicos. Lá nós temos grandes tecladistas, né, que eu não vou nem citar os nomes porque senão vai faltar alguém. E aí ficou essa carência de tecladista. Lá em Itabaiana, creio que em muitos lugares de Sergipe, porque, graças a Deus, nós temos uma vasta quantidade de cantores profissionais que são excelentes no que fazem. Então, eu fiquei nessa, né? Eu toquei muito freelance com muitos tecladistas, amigo meu. Tive também um tecladista fixo, uma época, que foi Adriel, lá de Simão Dias. Excelente, por sinal, muito bom, um dos melhores, né? Quero deixar claro que eu tenho, minha carreira alavancou mais depois que eu fiz essa parceria com ele. E aí, depois, eu vi meu filhão crescendo e procurando emprego. Eu disse, espera aí, você tem interesse? Aí eu comecei a conversar com ele sobre o assunto, porque todos nós que temos nossas profissões, que claro que a gente gosta porque eu amo o que faço. E aí eu chamei meu filho, vamos conversar, vamos fazer isso. E aí, com muita luta, consegui meu teclado. E meu filho, botei ele na aula de teclado, né? E graças a Deus estamos aí. Juntou o útil ao agradável. Juntamos o útil ao Parabéns, agradável. chama-se inteligência, viu? Vamos agora também falar da moda, né? Todo músico hoje tem a moda que é o audiovisual. Já gravou o seu? Tá para gravar? Como é que tá aí? Não, ainda não, nem gravei, também não tenho planos de gravar. Por quê? Porque um audiovisual, você tem que fazer uma coisa, eu tenho isso comigo. Quando eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito. E você sabe que tudo é um custo alto, por sinal. E aí, não vou criticar porque as pessoas não chegam muito patrocinador, não, porque, como eu falei, tem muito cantor. Deixa eu te fazer uma pergunta gente, nessa né? mesma pegada aí. Já que você está com essa dificuldade, e os projetos? Paulo Gustavo, Aldir Blanc, você não foi contemplado com nenhum desses não para fazer? Foi sim, foi. Com esse dinheiro não tinha como fazer não? Você teve outras prioridades, né? Eu fui contemplada porque eu sou nova, sou uma bebê ainda no ramo da música. Eu tenho pouco tempo de música. E aí, o meu primeiro Aldir Blanc, que eu ganhei o ano passado, eu comprei meu teclado. Ah, então foi um investimento maravilhoso, né? E aí eu né? investi, não me arrependo. Esse ano nós temos planos também, né? Mas sempre voltado para compras de materiais para a gente poder oferecer o melhor ao público. Audiovisual, me explique melhor aí, que eu sou meio leigo. É uma música ou são várias músicas? São várias músicas. É como se fosse um DVD, como né? Como se fosse um DVD. Grava uma, vê se tá bom, vê se ficou tudo certinho e solta. Só que precisa de muitos profissionais ali por trás. Eu que o diga, você viu nesse stand aqui, para colocar um celular no ar. O cara me pediu algo, eu digo o quê? Um avião? Um celular. Imagine a produção de LED, de mesmo de coisa. Então, tem que fazer fazendo. Isso mesmo, é uma coisa que fica para sempre. Mas é aquela coisa, né? Quem sabe, Deus é que sabe de todas as coisas. Quem sabe aí, mais na frente, eu possa fazer meu audiovisual daquele jeitinho que eu sempre sonhei, né? Maravilha. Inclusive, né, daqui a pouquinho estaremos falando com Tânata, da Ecoterapia, né, a vereadora mais jovem lá da capital sergipana, batendo um papo aqui no programa do Vaqueiro. Inclusive, aqui no nosso programa, agora vai ficar um bom tempo com esse cenário, porque eu desmontei a parte de LEDs, que estou com outro projeto, já está na mão de Deus, ele está providenciando, né, as coisas boas. Eu digo todo dia que tudo que a gente for fazer, primeiro coloque na mão do arquiteto maior, que é Deus. Você planeja uma coisa, mas quem executa é Deus.